Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa daquelas questões clássicas de prova de residência, sabe? Mas vamos encarar como um caso de detetive mesmo. A missão é investigar as pistas que o HIV deixa na pele para a gente descobrir qual é a única afirmação que não bate. Preparados? Vamos lá! E aqui está o nosso desafio, direto de uma prova da FUMARC de 2006. A gente tem 4 afirmativas sobre HIV e AIDS. A nossa tarefa é encontrar a exceção. Aquela única pecinha que simplesmente não se encaixa no quebra-cabeça. Vamos analisar uma por uma. Olha, para a gente ser bem direto e não perder tempo, vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar a resposta primeiro e aí a gente vai destrinchar todo o raciocínio clínico por trás dela. Então, sem mais delongas, qual será a alternativa errada? Achamos! A alternativa A é a nossa exceção. A ideia de que a leucoplasia pilosa oral causa dor, e dor intensa ainda por cima, esse é o erro que resolve a questão inteira para a gente. Mas por quê? Vamos entender isso agora. E aqui está o pulo do gato. A leucoplasia pilosa oral, que nada mais é que uma reativação do vírus Epstein-Barr, tem como sua característica principal ser assintomática. É isso mesmo. Ela não dói, não arde, não incomoda em nada. A presença dela é, na verdade, um sinal silencioso de que o sistema imune está pedindo ajuda, o que contradiz totalmente a ideia de dor intensa. Ótimo. Com o caso resolvido, vamos aproveitar o momento para aprofundar um pouco mais. Porque, no final das contas, a clínica é soberana, né? Entender os detalhes é o que vai fazer toda a diferença no diagnóstico. E olha que interessante essa comparação com o principal diagnóstico diferencial, a candidíase. É aqui que muita gente se confunde. A leucoplasia pilosa, ela é teimosa, ela não sai se a gente raspar. Já a candidíase, o famoso sapinho, sai. E o ponto crucial, a leucoplasia é indolor. Então, se aparecer uma placa branca na boca de um paciente com HIV e estiver doendo, a gente precisa pensar em outra coisa, como a própria candidíase. Esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. Leucoplasia pilosa é o Epstein-Barr com aquela placa branca que não dói. Sarcoma de Kaposi, causado pelo HHV8, com aquelas lesões arroxeadas bem vasculares. E a foliculite eosinofílica, uma reação do sistema imune que causa uma coceira, uma coceira insuportável. Cada uma delas conta um pedaço da história da imunossupressão. E por que isso tudo é tão importante? Simplesmente porque mais de 90% das pessoas vivendo com AIDS vão ter alguma manifestação na pele ao longo da doença. A pele e as mucosas são como um outdoor, sabe? Elas mostram pra gente sinais vitais sobre como está o sistema imunológico. Reconhecer esses sinais é fundamental. Agora, para a gente fechar esse caso com chave de ouro, vamos passar rapidinho pelas outras 3 alternativas. Confirmar porque elas estão certas ajuda a gente a consolidar todo o nosso conhecimento. Vamos lá. Alternativa B é a mais pura verdade clínica. A coceira, o prurido na AIDS avançada, é uma das queixas mais comuns e que mais incomodam. Muitas vezes nem tem uma lesão de pele óbvia, é um reflexo direto da desregulação do sistema imune e do ressecamento da pele. A alternativa C também está certíssima. Apesar do sarcoma de Kaposi ser uma doença que define a AIDS, a pessoa geralmente não morre por causa dele. O que leva ao óbito são as infecções oportunistas, como uma neurotoxoplasmose, por exemplo. O sarcoma em si só se torna uma causa direta de morte se houver um acometimento muito extenso dos órgãos internos. E para fechar, a alternativa D. Ela fala que a biópsia da foliculite eosinofílica mostra um infiltrado de eosinófilos. E, sim, está perfeitamente correto. Se a gente olhar no microscópio, é exatamente isso que vamos ver. Um monte de eosinófilos ao redor dos folículos pilosos, fechando o diagnóstico. É uma descrição de livro, precisa e direta. Muito bem, agora vamos juntar tudo que a gente aprendeu aqui em alguns pontos-chave, daqueles que salvam a gente tanto na prática clínica quanto na hora da prova. Resumindo a ópera, leucoplasia pilosa é a placa que não dói na língua. Sarcoma de Kaposi, o tumor roxo. Foliculite eosinofílica, a lesão que coça demais. Coceira, um sintoma marcante da doença avançada. E o mais importante de tudo, o tratamento principal é a terapia antirretroviral, a famosa TARV. Por quê? Porque é a TARV que restaura o sistema imune. E com o sistema imune funcionando de novo, o próprio corpo consegue controlar esses vírus e corrigir essa bagunça toda. Ou seja, trata a causa do problema. E para não esquecer nunca mais, aqui vai uma dica de ouro. Pense na leucoplasia pilosa oral como a placa preguiçosa. É isso, ela fica ali, quietinha na dela, não dói, não sai com raspagem, ela não faz nada, só mostra que o sistema imune está fraco. É um jeito simples e muito eficaz de guardar as características dela.
Pra gente terminar, fica uma reflexão. A gente viu aqui como a pele pode ser uma verdadeira janela para o sistema imunológico no caso do HIV. E isso me faz pensar que outras doenças como lúpus ou até diabetes também conversam com a gente através da pele? Fica aí a provocação. Muito obrigado por acompanhar essa análise.